vai esclarecer para a gente aqui. Então, eu já queria jogar na mesa aqui, pastor. A cultura, que é algo que o senhor até falou bastante ali no nosso culto ali, ela não pode ser considerada neutra. É isso que eu entendi bem? A cultura, ela, como né, eu expliquei na palestra hoje, ela é o resultado da produção humana. Então, tudo que o homem produz, né, como sociedade, é cultura. Constrói, então, aqueles vários tecidos que cria todo esse escopo do entendimento cultural. Então, desde afetos familiares, tá, até a concepção de leis, tudo está dentro desse tecido cultural. A cultura é algo totalmente aprendido. Ninguém nasce aculturado. Nós aprendemos cultura. Então, a primeira aculturação, ela acontece no seio da família, tá? naquele núcleo mais fechado e mais próximo da pessoa, no seu crescimento. Então, digamos, a primeira aculturação tem ali até os seus 5, 6 anos de idade. Aí, a partir desse momento, a criança começa a se distanciar um pouco mais do núcleo mais central de onde ela foi gerada. Aí ela vai começar a ir para a escola, ela vai começar a ter contato com outros grupos, outras entidades. E aí ela vai então começar o processo que é chamado de segunda aculturação, que vai determinar, vai ser o restante da vida dela. Até a morte, ela vai continuar nesse processo de aculturação. Quando ela se distancia, ela vai encontrar então escola, vai encontrar outros amigos e uma série de outros grupos, ela vai ter uma visão de mundo mais ampliada. Então, veja, ela aprendeu a cultura, ela ampliou a visão sobre a cultura, e essa cultura está dentro de um contexto totalmente voltado às crenças que foram aprendidas. Então, não existe cultura neutra. Todas as culturas são carregadas dos seus pressupostos teológicos. E quando eu falo pressupostos teológicos, eu não estou me referindo à Bíblia, mas à concepção de divindade. Então, pode ser uma teologia totalmente focada em um outro Deus que não é o da Bíblia. Mas, moralmente falando, ela tem que ser lida, entendida, e nós temos que ou rejeitar certas coisas ou reproduzi-las, né? Então, todas as formas de cultura, elas têm que ser vistas pelo cristão como algo perigoso, ou tem coisas que a gente pode reproduzir tranquilamente sem nos preocuparmos? Tá, vamos lá. O evangelho, ele é supracultural, ou seja, o evangelho está acima da cultura. Porque o evangelho, ele é universal. Então, todos os conceitos bíblicos são conceitos universais. Tá? Nós não temos na Bíblia conceitos doutrinários que são locais. Eles são universais. E o evangelho tem essa pegada de ser supracultural, estar acima da cultura. Então, a cultura, ela não pode transformar o evangelho. Mas o evangelho entra na cultura para transformar a cultura. E onde o evangelho mexe? No pecado. Aquilo que culturalmente aquela etnia, aquele povo faz, procede e é pecaminoso pela visão do evangelho, tem que ser transformado e mudado pelo evangelho. Agora, aquilo que aquela cultura faz, que não é encontrado base bíblica para se julgar pecado, não precisa ser mudado. Então, vamos imaginar aqui. Você vai até um povo para evangelizá-lo e eles lá usam um determinado tipo de música, um determinado tipo de dança, um determinado tipo de instrumento, que é específico daquela etnia. Você não precisa necessariamente chegar lá e ensinar eles a cantarem música popular brasileira para poder louvar a Deus.
Isso não tem problema nenhum. Eles podem continuar cantando no ritmo deles, tá? Na melodia deles, usando os instrumentos deles, os hinos de louvor a Deus. Inclusive, eles mesmos podem até compor os seus próprios louvores, com base no Evangelho. Agora, se aquela etnia admite comportamentos que são contrários à palavra de Deus e que está claro na palavra de Deus que aquele comportamento é pecaminoso, aí sim o Evangelho entra lá para mudar esse tecido cultural.